Você imagina isso, então, ao longo de vários anos. E continua a economia crescendo, continua a economia prosperando. A Alemanha começa a competir economicamente com a França, com a Inglaterra. Sabe? Então, cara, esse cara sabe o que ele está falando. Ele é nosso herói. Então, a Alemanha, não todo mundo, a gente também não pode generalizar. Existem dissidentes nazistas, inclusive, durante a Guerra Mundial. Existem relatos de dissidentes, principalmente no final da guerra, quando eles veem a loucura, o Hitler atingindo um nível de loucura e de paranoia descontrolada, aí a galera, cara... Começou a meter o pé no breque. Isso aí. Tentaram matar até o próprio Hitler. Internamente? Sabotaram, exatamente. Tentaram sabotar e tal. E, tipo, não teve jeito. Hitler foi ficando mais paranoico ainda. Então você imagina que desse ponto de vista é uma coisa assim, muito complexa a gente imaginar que Hitler teve que lidar com isso. Tá. Não só com a guerra em si, mas ao mesmo tempo ele teve que lidar com esse confronto interno. E aí ele foi ficando mais paranoico. Mas o povo alemão, durante praticamente toda a Segunda Guerra Mundial, enquanto a Alemanha ganhava, continuava nessa essência, de maneira geral. E aí, obviamente, nessa máquina de guerra que foi criada por Hitler, a Europa não estava preparada para isso. Como eu falei. A França, então... Curiosamente, a França era considerado o melhor exército da Europa. E foi o que caiu mais rápido. E foi o que caiu mais rápido. Caramba. Porque foi uma série de... Aí entra como que a liderança... Muita gente pensa assim... é mole um general, ou um presidente, ou um rei... Só manda a galera pro campo de batalha, né? Mas a liderança é fundamental. A gente não pode tirar o papel, do ponto de vista histórico-militar... de um general ou de um presidente. Você imagina o que seria da Ucrânia sem o Zelensky nesse momento? Esquece, já tinha caído já. Como é que quem que conseguiria fazer essa ponte entre o Ocidente e a guerra, né? Então é muito importante. Agora, nesse caso específico aí, várias decisões do alto comando francês, espiões franceses já souberam, depois que eles cruzaram a Renânia lá na fronteira entre a Alemanha e a França, depois que eles cruzaram, vários espiões e destacados ali militares franceses já começaram a relatar. A gente está vendo movimentações aqui de alemão, eles estão fazendo exercícios militares aqui e tal. E o alto comando francês não estava dando a mínima. Tipo assim, ignorou. Você acha que os caras vão vir? Nós somos o melhor exército. Isso aí, quem são esses caras? Eles foram arrebentados na Primeira Guerra Mundial, então... Literalmente, os caras deram as costas pros avisos. E aí a Alemanha pintou em Bordeaux. Uma cidade após outra, até chegar, vamos dizer, no último bastião ali, que era... Imagina quando chegar em Paris, o susto que deve ter sido pros caras, né? Dominou Paris, meio que game over. Já sabia que ali, essencialmente, não tinha mais resistência, sem interferência externa, né? Sem depois os aliados entrarem. E aí, quando a gente pensa do ponto de vista de Segunda Guerra Mundial, como eu falei, não só fisicamente a Alemanha estava muito forte, quanto do ponto de vista aéreo, da força aérea alemã também, a Luftwaffe foi uma revolução que bateu de frente mesmo com a força aérea britânica, bateu de frente, e ao mesmo tempo maritimamente falando. Claro, ainda assim a Grã-Bretanha era maior, mas conseguiu fazer uma arruaça no Atlântico. Os alemães foram pro Atlântico, cara. Caramba. E fizeram uma arruaça. Algumas teorias dizem que chegaram até aqui na costa do Brasil e afundaram alguns navios mercantes brasileiros. Aí que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Então é algo assim impressionante o que a Alemanha conseguiu alcançar. Mas sim, o ponto principal foi: quem era Itália na Segunda Guerra Mundial? Ninguém. A gente fala muito Benito Mussolini, o fascismo italiano e tal. Era um cão que só latia e mordia na Itália. Do lado de fora, representava nada, quase. Nada. Não metia medo. Não metia medo. Curiosamente, o Hitler ele era um admirador de Mussolini. Enquanto político, enquanto político, tipo um homem de liderança. Né, que tinha aquela escola fascista de
poder e dominação. Hitler meio que admirava. Mas aí depois que viu que na guerra Mussolini não representava nada, teve que lutar ali sozinho. Entendi. Tinha os japoneses que eram fortes também, mas os japoneses já estavam lá no Teatro do Pacífico. Tinha os interesses deles lá, né? Muito longe da Europa. Então não podia contar com os japoneses. E aí, nesse meio tempo, só quem estava lidando, depois da queda da França, só tinha uma força capaz de bater de frente com a Alemanha. Grã-Bretanha. Começando lá com a invasão da Grã-Bretanha pelos nazistas e a Batalha da Grã-Bretanha. Que aí o Churchill conseguiu... Grã-Bretanha foi bombardeada em vários lugares. Londres foi bombardeada. É mesmo? Foi bombardeada, destruída, assim, vários... E engraçado que Hitler não queria. Não? Hitler gostava tanto da Grã-Bretanha, da cultura britânica, ele era um admirador tão grande que ele não queria bombardear a cidade. Mas aí foi persuadido pelos seus generais e a equipe da inteligência. E acabou bombardeando. E aí Churchill, sabe, com a Força Aérea Britânica, conseguiu frear nessa invasão da Grã-Bretanha, que foi assim, o início da luta, vamos dizer, a primeira vitória. Entendi. A primeira vitória importante, já em 1941, isso aí. Primeira vitória importante contra a invasão nazista. Mas ainda estava lutando sozinho lá. Caramba. Ainda a Grã-Bretanha estava lutando sozinha. Aí, E a União Soviética nessa história? União Soviética ainda estava meio longe de... Vamos lembrar de um detalhe importante. União Soviética e a Alemanha nazista tinham feito um pacto de amizade antes. Um pacto de amizade que muitas fontes colocam como... tipo assim, nós não nos agredimos mutuamente. É um pacto de não agressão. Alguns chamam de pacto de amizade, outros de não agressão. Tipo assim, a Alemanha foi e fez o que fez lá na Polônia. Poucos dias depois, foi a União Soviética. Então, essencialmente, os dois entraram na guerra juntos. Mas por que a União Soviética entra na Polônia? Para parar o... Não! Conquistou a Polônia. Ah, é? Aproveitou a bagunça? Isso, por quê? Porque ele viu uma oportunidade, a União Soviética viu uma oportunidade de também ganhar território ali, na Polônia. Então, eles invadiram a Polônia também. E por que não ficaram do lado da Alemanha se os dois eram expansionistas? Exatamente. Aí que tá o ponto. Inicialmente, eles não tinham treta. A história dessa Segunda Guerra seria totalmente diferente se a União Soviética tivesse junto com a Alemanha, não seria? Do ponto de vista bélico, não. Não? Não, porque belicamente falando, a União Soviética não era forte. Não era forte? Não. Forte do... Quando eu digo... exército absurdo, isso, né? Forte, quando eu digo, é tecnologicamente falando... de pau a pau com Alemanha, com França, com Grã-Bretanha, com Estados Unidos. É nesse sentido. Não que ela fosse fraca. A União Soviética era forte, de certa forma. Mas não tinha força suficiente militar, tecnológica, para lidar com a Alemanha. E por que eles não se aliam com os alemães? Então, tecnicamente, assim, eles tinham esse interesse ali em comum. A gente não... Eu costumo entender e classificar como... uma operação conjunta ali. Porque a União Soviética não achava que ia estourar pro lado deles. É mesmo? Temos um pacto de não agressão. Ah, tá. É verdade. Eu e você, entendeu? Então, a gente não é amigo do ponto de vista ideológico. Nazistas e comunistas não têm uma amizade do ponto de vista ideológico. Mas coexistiram ali numa boa nesse primeiro momento. E o que pegou? E aí a Segunda Guerra Mundial começa com isso. Com essa invasão da Polônia. Só que Hitler sempre detestou o comunismo. Sempre detestou Stalin, né? Nunca gostou do comunismo. Então o que ele faz? Ele vê a oportunidade, quando ele conquista a França, e ele vê que ele tem o poder marítimo, o poder militar, terrestre, francês na mão dele, cara, agora é só a gente invadir a União Soviética. E game over. A gente vai pisar nesses russos, nesses soviéticos. Então... aí ele já começa a partir. Invade Moscou. Ele vai até Moscou. Então ele vai até Moscou, ele invade Moscou. É aí que a União Soviética entra na briga contra os alemães. Então, inicialmente, eles estão juntos, do ponto de vista que, tipo, os dois estão lá na Polônia numa boa, um pega uma parte, outro pega a outra. A Alemanha está fazendo a ruaça que ela quer lá. Será que Hitler pensou que se ele não desse o primeiro passo, talvez Stalin viesse para cima dele? Não.
não passou isso? Eu acho pouco provável ele ter pensado isso. Porque eles não tinham essa força. Eu acho que, de certa forma, Hitler sempre subestimou a União Soviética. Nesse sentido, assim. É um urso grande, adormecido, que militarmente ainda está se criando. Entendi. Acabou de sair da revolução, do imperialismo russo e, sabe, não representa risco. Então acho que ele não deve ter não deveria ter medo. O que tinha o medo que Hitler tinha era do comunismo, de certa forma, se infiltrar na Alemanha. Era ideológico o medo. Isso aí. Esse era o nojo do Hitler, o medo dele era em relação a essa infiltração, não de uma invasão soviética na Alemanha. E aí, quando então Hitler invade a União Soviética e faz uma ruaça na União Soviética, aí que eles se declaram guerra. Aí Stalin vai até os aliados e forma então essa tríplice aliança lá e participa dessa tríplice aliança depois com o acréscimo dos americanos. Então foi meio que vamos dizer assim, uma luta forçada. Inicialmente não essa era a ideia. Entendi. Eles se viram obrigados a lutar. Eles iam ficar isentos nessa... Por isso que muita gente diz assim, foram os russos que derrotaram o nazismo e tal. Eu já ouvi várias vezes essa versão. É óbvio que a gente não pode tirar o papel soviético na batalha. É claro que não. Porque, afinal de contas, eles morreram aos milhões. Foram 27 milhões praticamente de vamos dizer, entre civis e militares mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, tirar esse papel não é nem honesto. Agora, dizer que foram os soviéticos que derrotaram os nazistas, é claro que não. Porque os soviéticos sozinhos, eles não conseguiriam lutar contra os nazistas com a sua própria tecnologia. Eles tiveram Lend-Lease americano, eles tiveram ajuda americana. O exército alemão estava todo espalhado, como a gente falou aqui. Ele estava na África, ele estava na Europa, África. Inclusive no norte da África. Várias batalhas foram travadas no norte da África também, porque o Hitler ele chegou por jazigas de petróleo, por interesses assim de fósseis, né? Combustíveis fósseis, que eram muito ricos ali, a região do Mar Vermelho. Então todo o norte da África ali quase foi conquistado ali por Hitler. Então, quando os alemães entram a partir de 1941 com Pearl Harbor, os americanos, aí o exército alemão, ao invés de se concentrar só... Porque aí ele já esqueceu a Grã-Bretanha. Certo. Tá, não deu pra gente pegar a Grã-Bretanha, mas também não era nosso interesse desde o início mesmo. Já temos a França. Agora, nosso vizinho, Rússia. Vamos pra Rússia. Então... Essa divisão... Isso aí. Só que... Quando os japoneses atacam os americanos em Pearl Harbor, aí os americanos entram na guerra. E quando eles entram na guerra, eles entram na Europa. Eles entram com tudo na Europa e no norte da África. Então, o que Hitler tem que fazer? Quando ele tá de boa lá invadindo a União Soviética. Tá de boa, invadindo numa boa, tá conquistando território. Aí o Hitler se vê obrigado a dividir seu exército. Seu maquinário de guerra, seus panzers, né, que são seus tanques, sua força aérea. Então, ele dilui. Alguns ficam aqui e outros vêm para cá. Não só para manter a França. Vamos lembrar que o dia D da invasão da Normandia também foi um tropeço gigantesco para Hitler. Então, ele teve que diluir seu exército em várias frentes. E aí... a União Soviética, então, aproveitou esse momento. E o dia D só teve sucesso porque ele estava com essa força diluída. Se ele tivesse com força total, talvez... É complicado, Vilela. Já fizeram algum tipo de projeção? Eu acho que... o que existe são especulações. Né? Nunca dá pra gente ter uma ideia. Saber, né? Porque, querendo ou não, Hitler não tinha como também jogar o seu exército só pra França. Porque seria uma batalha localizada. Ele tinha que tentar, pegar o máximo possível que ele pudesse de todos os lados. Agora... Se ele pudesse jogar todo o seu exército só para a França, no mínimo, teria sido uma carnificina muito maior do que foi. Assim, sem sombra de dúvidas. Isso. Teria sido o dia D já foi sangrento. Né? A Batalha de Omaha, cara, né? Tudo aquilo que aconteceu já foi assim, absurdamente sangrento. Se a Alemanha tivesse todo o seu poderio, sem dúvida nenhuma, ou teriam parado a invasão americana,
ou teriam, sabe, guerreado por 1000 anos ali até o último tiro. Entendi. Então foi um momento em que Hitler se viu forçado, cara. E ele dividiu o seu exército. Tem até um historiador muito, muito bom, que é um dos que eu mais gosto, um americano chamado Victor Davis Hanson. E ele faz uma projeção muito legal que é a seguinte. E aí ele faz uma comparação com a guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta, lá em 431 a.C. Hitler, a Alemanha nazista, lutou contra Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética. 4, vamos dizer, potências. Sozinho. Se Hitler tivesse pegado só os americanos sozinhos, ou só os britânicos sozinhos, ou só os franceses, como de fato pegou e arrebentou, ou só os soviéticos, é bem possível que eles tivessem ganhado. Os nazistas, individualmente. Agora, em grupo, impossível. Né? Então foi tipo assim, vamos dizer, do ponto de vista, colocando em termos simples, é o que a gente chamaria de uma covardia, né? Claro. Tipo assim, juntou lá os 4 brutamontes contra um. Embora esse um fosse o grande problema da história. O fortão, né? O fortão, isso aí. Mas querendo ou não, tinha 4 fortões também ao mesmo tempo. Então, ainda bem, né? Ainda bem que Hitler não tinha... estratégia de... Ele não tinha mais força. Porque se mesmo ele sozinho conseguiu dar todo esse trabalho, conseguiu fazer uma guerra durar praticamente 6 anos, né? Agora imagina se ele tem um Estados Unidos do lado dele. Putz. Aí no caso dos soviéticos é o seguinte, voltando no lance de que muita gente dá crédito até demais. Tem que dar crédito, mas também tem que reconhecer que é o seguinte, as batalhas... Por que não não foi militarismo russo? Foi mais a resistência russa mesmo, assim, do ponto de vista... Tipo, o Stalin foi mandando a galera pra morrer, cara. Foi mandando a galera pra morrer. A galera ia morrendo. Em cada batalha, se você pegar a Batalha de Kursk, que é a maior batalha de tanques, se você pegar a Batalha de Stalingrado, então, nem se fala. Tipo assim, o saldo de mortos soviéticos comparados com de alemães era, assim, 3 vezes mais. Cara. 4 vezes mais, em alguns momentos. Stalingrado, se eu não me engano, morreram 800 mil alemães, aproximadamente. Russos morreram quase 2 milhões. Foram 2 milhões de russos. E detalhe, foi uma vitória soviética. Ah, é? Lembra que eu falei para você que não necessariamente quando você tem mais mortos de um lado, significa que a batalha foi perdida. Entendi. Porque a Rússia estava lutando dentro do seu território. E Stalin foi mandando todo mundo para a guerra. E foi todo mundo morrendo, todo mundo... Então, assim, foi mais uma batalha de cansar os nazistas do que uma vitória militar. Entendi.